irmãos? Também queremos cumprimentar nossos irmãos através da internet, nos acompanhando nessa tarde, né? Muita gente nos acompanhando nessa tarde aqui. Tinha muita gente assistindo vocês nessa tarde, ouvindo os hinos. Deus abençoe o irmão Faustino, ali de São José dos Campos, né? Também está nos acompanhando ali. E, enfim, os demais, ali em Pelotas, o irmão Joel, a Adriana, a Cheryl. Deus abençoe a todos. Hoje Deus também já nos deu uma grande vitória. A esposa do irmão Zé Carlos, hoje de manhã nós batizamos ela em nome do Senhor Jesus Cristo, a irmã Thalia, né? Levanta a mão. Ali. Amém. A gente postou as fotos na internet. É uma benção, né? Graças a Deus. Vamos, Êxodo capítulo 7. Hoje tem até muita gente, né? Os irmãos do Eval, o irmão Levi, o irmão William, a de Alvorada. Deus abençoe a todos vocês. Êxodo capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Grande Deus, ajuda-nos nesta tarde. Senhor Deus, vendo essa escritura, que hoje é história, mas ela está viva, Pai. Fala conosco nessa tarde e nos abençoa grandemente, aos nossos irmãos através da internet. Pedimos a tua bênção e usa esse pouco de pó nas tuas mãos, como o Senhor queira usar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Isso foi demasiado para mim. Eu estava buscando uma escritura quando eu estava lendo a mensagem, uma parte da mensagem, a serpente ferida, né? Onde aquela passagem que aqueles irmãos preciosos do Canadá começaram a batizar no nome do irmão Brana. E a escritura que me veio foi de Moisés. E essa expressão, que é o nosso tema nessa tarde, isso foi demasiado para mim, foi dita pelo irmão Brana. Agora, o irmão Brana, ele parou até de pregar quando chamaram ele de Cristo, quando começaram a batizar o seu nome. Ele disse: eu não sou o seu Salvador, não morri por vocês. Mas se você vai lendo ali, é uma mensagem de 1961. 1961. E para o irmão Brana foi um choque. De família humilde, aquele ministério que de repente começou a ser conhecido em toda a terra. E o povo começaram a vir, pessoas vieram a ele para confessar os seus pecados. Ele disse: isso foi demasiado para mim, era muita coisa para mim. É a mesma coisa que você ganhar um presente, mas você tem que levar, ninguém pode te ajudar. No peso de 300 quilos, e você só levanta 60. Aí é demasiado para você. Você não pode levar em parte, você tem que levar inteiro. Aí você tem que fazer como Sansão: somente uma vez mais, Senhor, me dê força, né? Que morra eu e os filisteus, mas eu derrubo tudo isso. Então,
Aquilo ali, para ele, foi demasiadamente grande, né? Ele disse assim, eu ouvi uma e outra vez. Vamos ler do parágrafo 25. E por causa disso me obrigo a dizer que estou deixando o ministério. É porque há algo que se levantou entre as pessoas que me fez fazer isso. Isto é, que tenho sido tirado de minha classificação de um ministro ou um irmão e sendo chamado de Jesus Cristo, e assim chamado. Isso me classificaria como um anticristo. Eu prefiro me encontrar diante de Deus como um covarde do que me encontrar ante Ele como um anticristo, tirar algo dele. Eu ouvi disto uns poucos anos atrás e pensei que fosse uma galhofa. E me encontrei com um par de irmãos, dos quais eu não vejo a nenhum deles na reunião esta manhã. 2 ou 3 deles, uma vez, numa viagem de caça, e eles me abordaram sobre o tema, dizendo, irmão Branham, não é você o Messias ungido, Cristo? E pus meus braços ao redor do pescoço de ambos os irmãos, e todos eles, e disse, irmãos, tanto que tenho tratado de ser um verdadeiro servo de Cristo, e não gostaria que vocês dissessem tal coisa como essa. E se isso alguma vez for dito de mim, então deixarei o campo, com uma consciência limpa, e vocês que fizerem isso, serão responsáveis por cada alma que eu haveria salvado durante esse tempo. Vê, por tirar-me do campo. E pensei que isso havia se acabado. E eu ouvi isto uma e outra vez, porém não foi assim. Outro dia no Canadá, um irmão me mostrou um pequeno cartão de uma coisa que ele levava em seu bolso, que dizia, William Branham é nosso Senhor. Batizando no nome de William Branham e um precioso. Se isso houvesse sido um inimigo, se houvesse sido meu inimigo, eu haveria entendido que era uma zombaria, porém um precioso, amado irmão, veio para confessar seus pecados e seus erros, e dizer de sua fé em mim como sendo Jesus Cristo. Eu tenho cartas em casa, e telefonema de Chicago e de diferentes lugares, perguntando se eu creio nesse dogma. Tenho toda a classe de cartas que chegaram nos últimos poucos dias, e telefonema de diferentes lugares, assim, dizendo que eu era Cristo. Irmãos, isso é uma horrível, vergonhosa, perversa mentira do diabo. Veja, eu sou seu irmão. Agora, isso poria qualquer pessoa a fugir do campo. Isso faria com que qualquer pessoa que ama Cristo fugisse da mesma coisa. Fui ao Senhor aqui há não muito tempo, quando pela primeira vez ouvi isso, há cerca de um ano atrás. Então eu fui ao Senhor e Ele me levou à Escritura. Quando João saiu pregando, eles não haviam tido um profeta por tantos anos, até estes. Eles todos estavam maravilhados em seus corações, pensando que talvez João fosse o Messias. Assim então João, eles foram e lhes perguntaram, e ele disse que ele não era. Você lê isso em Lucas, no 3º capítulo, no verso 15. Então isso me acalmou, assim o deixei ir. Porém isto veio. Então eu sabia que algo tinha que ser feito. E eu digo isto, que a visão e o anjo do Senhor que apareceu no rio, se esta há de ser minha última mensagem ou a última coisa à igreja, ao mundo, essas coisas são verdade. Conta o anjo do Senhor. E eu fico quieto se as pessoas me chamam de um profeta. Muitas vezes, porque um profeta no testamento em inglês é só um pregador, um que profetiza, anunciador da palavra, e assim por diante. Me mantive porque você poderia empurrar isso para baixo. Porém, quando se trata de ser chamado Cristo, ungido ou algo, isso foi demasiado para mim. Assim sendo, eu não pude suportar isto. E eu parei para pensar nisto. E gostaria que vocês pensassem
comigo isto. Isto foi demasiado para mim. E quando, depois da revelação dos 7 selos, dirigindo ali junto com seu filho, Billy Paul, ele prega a mensagem intitulada Parado na Brecha. Parece que eu tenho ela aqui. Ele prega essa mensagem, deixei lá, a partir do parágrafo, não, está aqui, a partir do parágrafo 139, Parado na Brecha. O Senhor disse para ele: eu lhes darei um sinal eterno. Isso também foi demasiado grande para William Branham, né? Isso foi grande para ele, isso foi pesado. Só que aqui ele não estava mais no seu ministério evangelístico. Quando aqueles irmãos estavam chamando ele de Cristo, ele não era Cristo, ele era um evangelista. Ele não estava no ministério de um ungido profeta, ele estava fazendo a obra de um evangelista. Ele nem sabia o que era o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6. Ele pregou os selos em menos de 1 hora, todos os 7 selos. Mas aqui, Jesus Cristo tinha descido no Monte Pôr do Sol. Aqui Jesus Cristo tinha se materializado. Aqui o anjo forte tinha já se materializado. Cristo é o mistério de Deus revelado. Claro, a gente vê os pobres irmãos, pastores, que não chegaram nessa luz ainda. Então eles pegam a serpente ferida como um cavalo de batalha. Pegam aquilo ali como uma arma, mas aquela arma é muito fraquinha para a noiva. Ela avançou. Aquele anjo que estava descendo, ele materializou-se no anjo terrestre. Aquilo foi maior, foi demasiado para ele. Ele estava pensando que aquilo ali era demasiado para ele. Claro que o evangelista era, porque Cristo é ungido. Ele não estava ungido para trazer os 7 selos, os 7 trovões, o novo nome. Ele não estava ungido para aquilo ali, ele estava ungido para o ministério de cura, para trazer uma mensagem evangelística. Ele não estava ungido para trazer casamento e divórcio. Não. Ele estava ungido para um ministério de cura. Se tu fizer com que o povo creia em ti, nada ficará diante da tua oração, nem mesmo câncer. Mas aquele ministério evangelístico terminou em 1963. Ele já não era mais um evangelista, ele já não era mais um precursor, já era um precursado na terra. Era Deus mesmo na terra. Agora isso foi demasiado para ele. Eu te darei um sinal eterno. Quantos picos tem a montanha? Ele disse 7. Quantas letras tem o teu nome? Agora vai envolver o seu nome. Não era o seu nome, era o novo nome de Jesus Cristo. Se ele tivesse já revelado os 7 selos, ele ia dizer para os irmãos: eu não sou Jesus Cristo, eu sou Branham. Naqueles dias Jesus Cristo era Jesus Cristo, não era Branham.
foi revelado, Jesus Cristo era brana. Agora eu te darei um sinal eterno que está relacionado ao seu nome. Isto, ele diz, foi demasiado para mim. Quantas letras tem no seu nome? Agora não eram os irmãos do Canadá, não. Agora era o Senhor mesmo. Aleluia. Agora não eram os irmãos do Canadá, fazendo aquelas coisas de batizar no nome do irmão Branham. Estava errado. O batismo é no nome do Senhor Jesus Cristo, como eu batizei essa irmã nesta manhã. Pergunta ela se ela não ouviu. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Agora não é mais os irmãos do Canadá, não. É uma voz de dentro. É Jeová. Quantas letras tem seu nome? Eu não estou vendo nada. E a montanha, você está vendo? Quantos picos tem? E o teu nome tem quantas letras? Aí você vai lendo. Aí ele disse: Deus é perfeito em 7. Deus é adorado em 7. 7 é perfeição. Ele não imaginava aquilo. Ele não imaginava o que estava lhe esperando no futuro. Ele não esperava o que aquele moço que lhe abraçou ali naquele café da manhã ali em Los Angeles falou em línguas, em francês. Intérprete da ONU estava sentado ali. Várias pessoas de origem francesa estavam ali. Entenderam tudo. E a profecia dizia: uma grande porção do céu espera por ti. E aí, Brana, isso aí era muito grande para você? Vim revelar os 7 selos. Você veja bem a humildade dele. Parou de pregar, porque era evangelista. Nasceu profeta, mas estava no ministério evangelista. Não sabia ele que no futuro a esposa ia sofrer um batismo espiritual dentro da mensagem, em branda mesmo. Não era um batismo natural com água. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem, no mar. E ela não é batizada em branda hoje, não. Se Moisés era sombra. 1 Coríntios capítulo 10. Nós somos batizados em brana, espiritualmente. Nós recebemos o Espírito Santo que estava em brana. Nós nascemos da mensagem de brana. Nós somos filhos de brana. Tem gente que é filho da Assembleia, outro é filho da Pentecostal Unida, outro é filho da Católica, mas eu sou filho de Brana. Mas não sou filho do Brana natural, eu sou filho do Brana que recebeu o novo nome. Jesus Cristo recebeu um novo nome, ele desce com um novo nome. É aquele nome que eu recebi. Nós estamos falando do batismo espiritual. Batismo nas águas não salva. Batismo nas águas é só um símbolo. Mas o batismo do Espírito Santo é em brana, é no 7 trovões. Isso foi demasiado para mim. Aí ele prega Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Ali está:
mostrado claramente a noiva da semente real, que não será chamada de ela, igreja, sacrifício denominacional de cabra, não, mas por ele, a palavra manifestada do carneiro, pois ele é a palavra e o carneiro, não chamado, ele disse, não chamada pelo nome dela, mas chamada pelo nome dele. Ele tomaria um povo de entre os gentios, não pelo nome dela, mas pelo seu nome, levaria o seu nome. Oh, que coisa! Por que temes isso então? Por que você tem medo disso, hein? Um gentio levaria seu nome. E isto, né? Já pensou se ele vivesse com 100 e poucos anos e sabendo que o pastor Osmar pregava essas coisas aqui? Era demasiado para ele com a idade. O coração dele ia parar. Se ele soubesse que tudo caía sobre ele, que tudo que ele pregava caía sobre ele, que ele foi instrumento de Deus nessa terra. Se ele pegasse a fita, um novo nome antes do rapto, se ele pegasse esses MP3, o irmão Silas não ia ter tempo. Tinha que pegar mais alguns intérpretes para interpretar para ele. O que esse homem está mostrando? Não, que o senhor pregou. Um gentio levaria o seu nome. O sinal eterno, Brana é perfeição. Um novo nome é Brana. Você manifestou esse nome para nós. Isso foi em 61 que ele pregou, né? A serpente ferida. Claro que esses irmãos depois vieram pedindo perdão, mas a coisa já tinha ido. Ainda tem gente batizando o seu nome nas águas, né? Adorando o irmão Brana mesmo. Eu encontrei na África, quando eu estive lá, os adoradores de William Branham, que tem irmão José como seu líder. Eles disseram para mim, o pastor disse para mim. Estava eu e o pastor Diamantino, vários pastores num apartamento, mas eles não puderam ver esse lado espiritual da mensagem. Eles não puderam enxergar isso. Jeová veio e falou em inglês. Quem falou foi o irmão Brana mesmo. Você sabe que o irmão Brana falava coisa que ele não lembrava depois não. Ele falou do afundamento de Los Angeles, depois do culto. Os irmãos Evo e os irmãos vieram perguntar para ele, disse, eu não sei se eu falei isso. Ele falou para a irmã Wright, pedir nem se fosse $1 milhão. Depois os irmãos perguntaram para ele, disse, eu não falei isso aí. Eu não sei se falei isso, falei. Não era ele. Glória a Deus. Graças a Deus. Não é coisa como as pessoas hoje já escrevem, né? Não. Era Deus falando. Amém. Era Deus em 2 pés na terra. Deus, ele não chamava Jesus Cristo, ele chamava William Marion Branham. Amém. O seu nome não era para expulsar demônio, não era para curar enfermo, não. Esse nome é um nome de perfeição. A noiva hoje é aperfeiçoada com esse nome. Ela é separada hoje por causa do nome Brana. Ela não está sendo separada dos demais por causa do nome de Jesus. Não, e nem por causa dos livrinhos do irmão Brana. Ela está sendo separada hoje por causa do nome Brana. O nome é que está fazendo a diferença. Porque o nome se ouve em Apocalipse 10, do 8 ao 11. O novo nome é dado a conhecer em Apocalipse 10, do 8 ao 11. Não da forma como Porto Rico trouxe, como o Congo trouxe, como a Índia trouxe, não. Mas como Brana colocou um nome para revelar a palavra, não foi um nome para redenção. Brana não é nome para redenção, não é nome para perdoar pecado, não é nome para cura,
não vai orar no nome dele não, que não vai adiantar não. É um nome para a perfeição, é o que faz a diferença, é o que te separa dos demais. O que é que separava Israel das demais nações? O que é que fazia a diferença? Era Deus. Não era porque eles tinham um pedacinho de terra, tinham mais gado, tinham bons peixeiros, não, era Deus que fazia a diferença. O que faz a diferença hoje é um novo nome para a esposa. Ela é chamada senhorita Brana hoje. Ah, não, mas ela é chamada senhorita Jesus Cristo. Está na mensagem, certo. Durante as eras ela foi a senhorita Jesus Cristo, porque o novo nome não tinha sido dado a conhecer, não tinha sido manifestado, mas no final da era, com a vida do último mensageiro, o nome foi revelado. Amém. Porque os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Os 7 selos foram revelados durante as 7 eras da igreja. Cada mensageiro foi um selo, e o selo principal foi o 7º, porque com a abertura do 7º selo, os demais selos se abriram, porque os demais não poderiam se romper sem o rompimento do 7º selo. O 7º selo é o William Branham, foi a vinda do Senhor para nos revelar o que nós temos hoje. Ele não vem trazer conhecimento para nós, ele vem nos trazer revelação. Revelação é coisa que não se explica. Porque às vezes você quer saber que tem uma explicação. Não tem como explicar. Eu posso explicar batismo, Santa Ceia, mas eu não posso te explicar a revelação. Você tem que crer. Festa das Trombetas 169. Festa das Trombetas. Não sei se é a tradução de Goiânia. 229. Agora, aqui é o tempo do chamado para fora. No 6º selo, quando ele foi aberto, a perseguição golpeou os judeus, sob o ponto de vista literal. E aqui vem a perseguição à igreja. Aí você veja bem, o 6º selo se refere aos judeus. O 5º selo se refere aos judeus. Já se cumpriu totalmente o 5º selo. O 6º selo não se cumpriu totalmente, porque ainda tem que aparecer Moisés e Elias, e eles aparecem nesse selo. Você veja bem que uma revelação não se explica. Quando ele diz que cada mensageiro é o selo, o Esdras é o 6º selo. Foi o 6º selo, porque o 6º selo aparece, porque esse profeta aparece ali, entre a 6ª e a 7ª trombeta. Aí nos aparece um profeta. Até então nós não tínhamos tido um profeta. Agora, e aqui vem a perseguição à igreja, sobre o ponto de vista eclesiástico, porque a noiva já foi chamada. Os sábados terminaram, está pronto para os judeus serem chamados para onde? A festa da expiação. Oh, igreja, vocês não vê? Chamados para a festa da expiação. Para o quê? Para reconhecerem a expiação, não mais de galinhas e gansos, e o que eles têm feito, o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Israel vai conhecer isso. Agora, a remissão de Israel
não é pelo sangue de Jesus. Não. É por pranto, por choro, disse o irmão Branham na festa das trombetas. Eles não são redimidos pelo sangue de Jesus, porque eles rejeitaram-os lá atrás. É através de lamentações, de choro. Agora, a redenção da esposa hoje é por meio da revelação da palavra. Amém. Durante as eras, ela entrou por meio do sangue. Como as eras terminaram e entrou a era da esposa, ela tem a sua redenção pela revelação. Porque Satanás odeia a revelação. Você pode ver que Gênesis e Apocalipse é os dois livros que ele odeia, o começo e o fim. Agora em Gênesis nós vemos o começo do sacrifício que representava Cristo, mas quando nós chegamos no fim não tem sacrifício, nós temos revelação. Apocalipse, tirando o véu, não fica nada encoberto mais em Apocalipse. Nós chegando em Apocalipse é a revelação da palavra. Então, quando o anjo desce do céu com o livro aberto, nós viemos conhecer isso no ano 2000. Quando ele desceu do céu com o livro aberto, ele não desceu mais com o livro fechado, ele entregou ao sétimo anjo. O anjo forte se encarnou, materializou no sétimo anjo terrestre. Nós recebemos a nossa redenção, porque até então ali muita gente entraram na mensagem da primeira e segunda etapa. Hoje já está difícil entrar por meio da mensagem da primeira e segunda etapa, porque Deus já não está tratando mais com a primeira e segunda etapa da mensagem do irmão Branham. Ele está trabalhando na terceira etapa, que é o chamado da esposa, é o casamento da esposa, o casamento do crente com a palavra. Agora, nessa terceira etapa, é o chamado dos maus e bons. Já não é um tempo de cura. Você vê isso aí na mensagem, se eu não me engano, sou incerto, sua vida digna do Evangelho. Não é o tempo de cura. O tempo de cura foi quando foi a primeira e segunda etapa, quando ele foi chamar os convidados para a festa. E eles não vieram, então ele chamou. A sua segunda chamada foi de coxo, cego, manco, aleijado, que foi o tempo da cura divina, de grandes milagres pela terra. O irmão Branham disse que o maior milagre que ele já viu Jesus Cristo fazer foi perdoar seus pecados. As pessoas pensam que o maior milagre é curar de dor de cabeça, né? É um paralítico andar. Você está enganado com isso. Nós não estamos pregando contra, nós estamos dizendo que o tempo passou. É como Moisés e Elias vai dizer para Israel que aquele negócio de oferecer sacrifício de bode, de touro, aquilo já passou, aquilo cumpriu no homem chamado Jesus. Por isso eles vão chorar, lamentar, aí eles recebem a sua redenção. Então aquilo ali já era uma mensagem do passado. As pessoas querem tocar o ministério como do irmão Branham. Ah não, nós temos que ter um ministério de cura, de fila de oração. Gente, isso aí já está fedendo, já é carniça, porque os urubus já estão fazendo isso. Vê as denominações, cheio de fila de oração, e olha, eles cura, lepra, câncer, mas isso aí uma vez foi feito, e uma vez que foi feito, Satanás viu como é que fazia, e ele personifica todos os dons de Deus. Quais todos eles? Está aqui na mensagem dos selos. Ele teria que personificar. Então as pessoas, como eu falei essa semana, nos cultos que nós tivemos, eles estão adorando a Satanás pensando que estão adorando a Deus através da igreja.
que veio do inferno, através da ressurreição isolada. É uma mensagem, através de reuniões, encontros de pastores para discutir mensagens, estão adorando o diabo, porque estão fora da vontade de Deus. Estão fora. Esse é um tempo de adoração, e nós adoramos a Deus no 7. Nós adoramos a Deus em Brana, porque a mulher, ela serve a Deus, é servir o marido. Nós somos a esposa do Cordeiro, estamos servindo a Ele, estamos adorando a Ele. Nós adoramos no 7, porque Jesus hoje não é mais o 5. 5 era graça, o seu nome tem 5 letras no inglês, no português, no espanhol. Jesus é graça, mas o tempo já passou da graça. Hoje é o tempo da perfeição, é o tempo de Brana. Houve o tempo de Noé, de Moisés, de Ló, de Paulo, mas hoje é tempo de Brana. Houve o tempo de Lutero, de Wesley, houve o tempo dos pentecostais, mas hoje é os dias de Brana. Hoje é os dias da esposa. A mensagem que João repete, como Brana falou, João está repetindo. Agora Deus começa de uma maneira tão simples, tão singela, numa nação. É como uma montanha que ela vai tomar conta da terra. Você está vendo que essa mensagem, esse CD, está tomando conta da terra. Não adianta eles falarem, pode falar como queira, pode criticar, pode chamar do que queira, mas está indo. África, Europa, está indo pela internet. Agora eles estão lá ouvindo, lá em Angola, ouvindo ali em Moçambique, ali irmão Fernando Bonde está nos acompanhando ali. Mas não pode nos acompanhar se não entende português. Não podia acompanhar a Brana se não entendia inglês dos seus dias. Não podia acompanhar Lutero se não entendia o alemão nos seus dias. O castelhano pode nos acompanhar até certa altura, mas depois se perde. Eu não me interessei mais por idioma, depois que eu soube que Deus estava falando em português. Porque Deus vai de confusão, vai de complicar. Agora, quando Apocalipse 10, 8 a 11, está se cumprindo numa pessoa, num homem, ele chega a dizer: é demasiado para mim. É pesado. A escritura que cumpriu sobre Paulo é pesada. Ele dependia da força do Senhor, que estava cumprindo sobre João Wesley, sobre Lutero, cumpriu sobre Moody. Era uma escritura que estava cumprindo ali naqueles dias dos reformadores. Você pensa que não era demasiado para Noé? Vendo aquele mundo científico tão avançado. E ele tinha uma missão de anunciar a eles. A mesma população que nós temos hoje, 7 bilhões de habitantes na Terra, tinha Noé nos seus dias. Que Deus é perfeito no 7. A mensagem não foi conhecida para nós até que o mundo chegou a 7 bilhões de habitantes. Deus não se perde em sua matemática, na sua numerologia. Aquilo foi demais, irmão Branco, para você. Mas aí ele vem e traz os 3 anjos que visitaram Abraão, Miguel e Gabriel. E ele disse: nós temos esses, né, na nossa era moderna, Billy Graham e Ororote. Mas um deles era Deus. Isso era mais do que Cristo que eles chamaram você.
Um deles era Deus mesmo, aquele que conhecia o segredo dos corações. Eu estou citando mensagem. Era demasiado para ele mesmo. Os irmãos não eram inimigos do irmão Branham, ele disse aí, era zombaria. Eles estavam fazendo a coisa errada. Eles estavam sinceramente errados. Eles estavam pensando. Não, ele é o Messias mesmo, ele é Deus. Vamos batizar o nome dele, vamos deixar o nome de Jesus de lado. Como vocês estão errados. E provou pela Escritura. Como é que eles iam fazer uma coisa que eles não tinham nem revelação? O censo foi revelado em 63, eles estavam fazendo isso nos anos 60. Ninguém tinha revelação ali. Faziam perguntas de casamento e divórcio para o Mombrana respondia pela Bíblia. Ele diz, mas um dia eu trarei uma mensagem. E um dia o Senhor desceu. Senão nós íamos ficar de fora. Porque a nossa redenção veio pela revelação. Amém. Não foi pelo aquilo que está escrito. O que está escrito nos condena. O que estava escrito condenou a mulher pecadora. A lei de Moisés nos manda apedrejar. Tu que disse. E tu que disse. Nós temos que ter um. E tu que dizes. Amém. Então tinha que ter Brana, tinha que ter João. Vem cá, o que é que tu diz? Aqui está na mensagem. E tu que dizes. Como é que tu vê? Como é que nós íamos conseguir entrar com problema de casamento e divórcio? Hein? Eu com problema de casamento e divórcio, você, a família do irmão Branham? Se não fosse a revelação, a redenção pela revelação. É demasiado, né? Eu quero que ele me dê força, mas eu vou levar esse presente para casa. Vou fazer igual Sansão. Somente uma vez mais, Senhor. Né? Vinga um dos meus olhos. Mas eu vou levar esse 7 trovões, novo nome. Tudo é meu, casamento, divórcio. Tudo! A terra é nossa! Amém. E de repente Sansão sentiu que ela começou a mexer com os alicerces do reino do diabo. Você começa a sentir que você está começando a mexer com os alicerces dos reinos das trevas. Senhor, somente uma vez mais. Esse 7 trovões é meu. Eu quero isso, um novo nome. Isso que o pastor está pregando, não estou entendendo. Mensagem de uma só pessoa, mas é meu, isso aqui é de valor. Amém. Eu vou pegar novo nome, é pesado demais, Senhor. Né? E a pessoa, uma pedra, 300 quilos de ouro, você tem que levar sozinho. Ei? É seu, não dá para deixar ali, tem ladrão. Tem que levar só você. Né? E quando a gente acha coisa de valor, não quer ninguém por perto mesmo. Não quer dividir com ninguém, né? Na verdade, a gente já fica desconfiado de todo mundo. Todo mundo pra gente já é ladrão, né? Você já fica desconfiado de todo mundo, né? E aí você tem que levar isso. Mas o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha fortaleza. Isso é demasiado para mim. Ser parte dessa noiva. Ser chamado de Brana hoje. Não só ser chamado, mas ser filho. O mesmo sangue. Não é o mesmo sangue que corre nas veias do filho do irmão Brana, não. É a vida. É o Espírito Santo. É os 7 trovões. Correndo aqui nas veias da esposa. Eles também são parte da esposa, né? Eles são filhos do homem natural, mas a esposa é filho do homem espiritual. A mensagem é espiritual. Aleluia. A coisa estava sendo demasiado, e o do meio era Deus.
Ele mesmo disse, depois que os selos foram abertos, do meio era Deus. E os americanos diziam, este homem está... foi o tempo que Deus usou ele, agora nem usa mais. Não usava mesmo, naquele ministério lá não, mas naquele de Deus já estava usando, né? Criando esquilo, parando tempestade, né? Naquele ali sim, aumentando o combustível do avião, quando tinha combustível para 15 minutos, completou a viagem com ele dentro. Os americanos até que não estavam errados, e terminou aquele, não, ele não é mais aquele homem, não é mesmo, agora é Deus. Não é mais o evangelista, é Deus profeta. Não é mais o Billy Branham, é Cristo Branham. Graças a Deus. Vocês tendo tempo, vocês dão uma lidazinha. Bom, Branham disse, eu preferiria morrer aqui nos bosques. Serpente ferida ainda, quando ele viu o que estava acontecendo na terra já, antes do céu ser aberto, antes de dar explosão no Arizona, 7 anjos vindo da eternidade, tirando carrapicho da calça, levantando os olhos, ele já tinha sonhado naquilo. Você já pensou, você levanta os olhos, 7 anjos, diante de você, você está procurando porco para matar, 7 anjos. Você levanta os olhos, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, mas o 7 não é Jesus não, Brana. O 7 era Brana. Você sabe quem é o 7? Você pode ver que no mundo, na 7ª era da igreja, eles não conseguiram colocar Brana, porque eles não tinham revelação, colocaram Elias. Alguns colocaram Brana, meio com medo, né? Quando ele levanta os olhos, o 7º era Brana. Ele também era Brana. Paulo não podia entrar nele, que ele não era corpo de Paulo. Irineu não podia entrar nele, porque ele não era corpo de Irineu. Lutero não podia entrar nele, porque ele não era corpo de Lutero. Ele era o corpo de Cristo. Aí ele dizia, aquele 7º voou para mim. Gente, antes de finalizar, eu quero deixar aqui lido para vocês que estão na internet, 275 do 7º selo. E vocês notaram aquele anjo em particular? Eu disse lá era um anjo estranho. Para mim ele pareceu mais do que qualquer dos demais. Lembram-se disso? Eles estavam numa constelação, 3 de cada lado e um em cima. 3 de cada lado, um em cima. Isso é demasiado, né? Isso é mais do que aquilo que os irmãos do Canadá estavam pensando. Ei? E aquele exatamente ao meu lado aqui, contando da esquerda para a direita, teria sido o 7º anjo. O anjo forte. Jesus Cristo mesmo. Só que não chamava mais Jesus. Ele já chama ele de 7º anjo. Aí depois ele dá uma pistazinha e diz, cada mensageiro era um selo. Ele era mais resplandecente. Significava mais para mim do que os demais. Ele significava mais para mim do que Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Lembram-se? Eu disse, ele tinha um peito estufado, assim, e estava voando em direção ao leste. Vocês se lembram? Dessa maneira. Eu disse, isso me apanhou, me suspendeu. Ele me levou voando, 40 quilômetros de altura. Tem um irmão que é pastor, disse, irmão Lindomar, irmão Lindomar, aquilo ali é demasiado, acho que não foi não. Que acho que foi em espírito, deve ser. Não, ele disse que ele me suspendeu. Ele foi com eles para ser fotografado. Ele apareceu na foto, tentando fazer um serviço para Deus pôr em fora a sua vontade. O irmão disse, irmão Branham, eu vejo você naquela foto.
Daqui a pouco vocês vão sair procurar na casa ali, né? Mas é o irmão lá que viu. Não é todo mundo que vê. O irmão Brana viu quando o Senhor chamou ele, disse: vira para a direita. Ele disse: mas era Jesus, era a sua segunda vinda. Isso foi 3 anos depois. Olha, lembra-se disso? Isso me apanhou, me suspendeu 40 quilômetros de altura. A gente vai a 13, 14, 15 mil metros num voo internacional e a Terra desaparece. Ele foi a 40 mil metros de altura. Eu fui a 13, 14, mas dentro de um avião. Não, o irmão Brana foi com eles. Aqui está, aquele com o 7º selo, a coisa que eu tenho desejado saber a vida toda. O que eu tenho desejado saber toda a minha vida. Aquele do 7º selo. Aquele com o 7º selo. Amém? Esses outros selos significaram muito para mim. Paulo, Irineu, Martim, tudo. Naturalmente, mas vocês não sabem o que esse tem significado. Por uma vez na vida, o irmão Brana dá vários golpes no púlpito. Ele significou muito para mim. Ficamos de pé. Deus nos dando uma graça, a gente pode continuar num tema tão tremendo como este. Eu pensava e lia, peguei até, estava em espanhol, eu tinha mais aqui para ler, tinha mais coisas aqui. Aí eu peguei aí em português, fica melhor para lhe dar o parágrafo, falei até o mesmo. Era demais. O irmão Brana disse que se ele ficasse por ali nos bosques, ele ia enlouquecer, pensando naquilo. Mas quando ele mudou para Tucson, encontrou 7 anjos, e eles lhe levaram. Ninguém voou tão alto quanto ele. Aí você me pergunta: mas isso aí nem está na Bíblia, pastor? Sim, claro que está. Um diácono voou 3.000, quase 4.000 quilômetros. Qual a distância daqui a Belém? Foi o Filipe se achou em Azoto, quando ele pregou e batizou aquele eunuco etíope. Ele não foi de navio nem correndo, não. Ele foi voando. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no submarino de Deus, né? O ventre da baleia. Aí quando Deus desce aqui na terra, ele encarnou, já desceu e materializou. Aí vai onde quer. Ele materializou, então eles me levaram. Os 6 levaram. Porque o que estava no meio era pedra de coroa. Era Cristo Jesus mesmo. Mas agora ele era branco. Glória a Deus. Amém? Soberano Deus. As pessoas talvez pensam de nós: esse povo está louco. Mas estamos loucos por Ti mesmo, Senhor. Obrigado pela Sua palavra. Abençoa os Teus filhos e alguns que vieram de tão longe, tiveram que pegar conduções. O Senhor os guarda voltando aos seus lares. Dê a Tua bênção para cada um. Eu Te agradeço, meu Deus. Te agradeço pela Sua palavra. Te dou louvor. Dê uma semana abençoada para os Teus filhos aqui, através da internet. Se alguém enfermo, e você que está aí perto dessa pessoa enferma, só coloque a sua mão sobre ele. Porque foi o que diz a Escritura: se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Não diz para orar, mas para colocar. Pai Celestial, batiza com o Espírito Santo. Te damos graça por esse batismo
espiritual, como eles foram batizados na nuvem e no mar, nós somos batizados nessa revelação em branda. Em nome de Jesus Cristo, assim nós pedimos, nós agradecemos, ó Pai. Amém, Senhor. Amém.